No interior do Brasil, no final do século XIX, onde a beleza era medida por suspiros e a posição por sobrenomes, Lúcia da Silva, uma mulher de figura que não se encaixava nos padrões da época, recebeu uma promessa, uma carta, um compromisso que a levaria para longe de sua pequena cidade, rumo a uma nova vida como esposa por correspondência. Mas ao chegar à fazenda de Coronel Prudêncio, a promessa se desfez em um eco de desprezo. É rejeitada por ser demasiado gorda, devolvida como se seu valor pudesse ser medido por sua silhueta. Devolvida como uma caixa vazia, como mercadoria defeituosa. Mas o destino, com sua trama invisível, tinha outros planos. O que ninguém imaginou é que um viúvo marcado pela perda, o conde Bruno Castelo, haveria como ninguém antes se atreveu a vê-la. Não como um corpo a ser julgado, mas como o coração capaz de salvar seu lar. Você acredita que o amor verdadeiro pode vencer todas as barreiras? Prepare-se para viver um romance de época cheio de dignidade, segundas oportunidades e emoções que não se esquecem. Uma jornada onde a verdadeira beleza é encontrada na alma, não na silhueta, e onde o amor floresce mesmo nas ruínas de um coração partido. A brisa salgada do porto do Rio de Janeiro se infiltrava pela fresta da janela, trazendo consigo o aroma de mares distantes, misturado ao calor reconfortante do pão recém-assado. Na modesta cozinha de uma casa simples em Angra dos Reis, Lúcia da Silva, com suas mãos habilidosas, tirava as últimas fornadas de seu ofício. Pãezinhos dourados, redondos, moldados como se cada um contivesse uma oração silenciosa. Um gesto cotidiano que, ela sabia, não se repetiria. Aquela seria sua última madrugada em sua terra natal, no ano de 1875. Lúcia não era uma mulher frágil nem discreta. Sua estatura era imponente, e sua figura generosa não passava despercebida em um mundo que teimava em medir o valor de uma dama pela delicadeza de suas formas. Contudo, seu rosto irradiava uma calidez capaz de desarmar qualquer um que a olhasse com sinceridade. Tinha as maçãs do rosto suaves, os olhos serenos e uma ternura constante que o tempo não havia conseguido apagar. Com as mãos ainda quentes da massa, sentou-se à beira da janela. Sobre a mesa, uma carta cuidadosamente dobrada, cujo selo ela acariciara dezenas de vezes, repousava como um objeto sagrado. Era do Coronel Prudêncio, um fazendeiro de Campos do Jordão, escrita com uma caligrafia reta e sem adornos. As linhas, ela as conhecia de memória. Desejo uma mulher que compartilhe minha casa e meus dias, que respeite o silêncio e entenda o dever. Não mencionava amor nem ternura, apenas a promessa de um teto e um nome. Para Lúcia, isso bastava. Vendeu seu fogão de ferro, os lençóis bordados por sua mãe, e um par de brincos antigos, seu único luxo. Guardou em seu baú o pouco que restava, uma caderneta com seus próprios pensamentos, um livro com páginas soltas, um par de vestidos limpos e a colcha de retalhos que sua mãe costurara quando ainda viviam na serra. Ao amanhecer, embarcou no trem. O silvo do vapor rasgou a calma do porto como uma despedida sem palavras. Através da janela, viu os telhados, os lampiões apagados, os muros úmidos pela bruma se afastarem. Não chorou. Tinha a alma apertada no peito, mas não chorou. Não o fez quando o trem deixou para trás os campos de cana, nem quando as primeiras sombras da montanha cobriram a paisagem. Apenas fechou os olhos e ouviu seu pensamento mais firme. Não vinha ao mundo para ser pequena para ninguém. A travessia foi longa. O chacoalhar do vagão, o cheiro de couro envelhecido, as paradas em estações onde não conhecia ninguém. A cada hora que passava, Lúcia se perguntava se do outro lado da viagem haveria alguém que pronunciaria seu nome com respeito. No terceiro dia de viagem, o trem parou em uma pequena estação de plataforma de madeira e telhado vermelho, ladeada por 2 postes com lampiões apagados. O letreiro, desbotado pela chuva, dizia: Campos do Jordão. Desceu cuidadosamente o baú com uma mão e a colcha dobrada sobre o braço. O ar era seco e o vento trazia poeira. Ao seu redor, um silêncio terroso cobria tudo. Não havia música, nem flores, nem ninguém esperando por ela. Esperou. Passaram 10 minutos, depois 20. Uma carruagem passou direto. Um jovem a cumprimentou com a cabeça, mas não parou.
3 crianças corriam atrás de um galo entre risos. O relógio da estação marcava a hora em que ele havia prometido estar. E então, da sombra de um telhado, surgiu um homem mais velho de rosto curtido e chapéu de palha. Aproximou-se com passos firmes e olhar baixo até parar diante dela. Senhorita da Silva? Sim, Coronel Prudêncio me enviou por você. Suba, por favor. Durante o trajeto, Lúcia tentou perguntar sobre a fazenda, sobre o patrão, sobre a vida em Campos do Jordão, mas o homem mal respondia com monossílabos. A paisagem mudava à medida que avançavam, de terras avermelhadas para campos de agave, e além, uma grande casa de muros brancos, corredores de pedra e carvalhos centenários, se erguia imponente, coroando o horizonte. Ao chegar ao pátio principal, vários trabalhadores pararam o que faziam para observá-la. As rodas pararam. Lúcia desceu com cuidado. O coração lhe batia tão forte que sentia as batidas na garganta. Do pórtico da fazenda, um homem de terno escuro, postura rígida e expressão adusta, a observava. Não desceu para recebê-la, não estendeu a mão, apenas a olhou de cima a baixo sem disfarce. Lúcia sustentou seu olhar erguido, engolindo a incerteza. Um leve burburinho entre os empregados quebrou o silêncio. Coronel Prudêncio deu um passo à frente. A luz da tarde caía sobre seus ombros, como se até o sol hesitasse em tocá-lo. Não é o que esperava. Foi tudo. Nenhuma palavra a mais. Girou sobre os calcanhares e entrou na casa, deixando para trás apenas o eco de seu desprezo. Lúcia permaneceu de pé com a colcha nos braços, rodeada de estranhos que não sabiam se deveriam se aproximar ou desviar o olhar. E enquanto o vento começava a levantar a poeira do caminho, ela soube, sem necessidade de explicações, que havia sido descartada como quem descarta uma caixa vazia. O caminho de volta ao povoado foi mais longo que a ida, não pela distância, mas pelo peso. Não do baú, nem da colcha, mas do silêncio que pairava entre Lúcia e o homem que guiava a carroça. Aquele mesmo que a havia recolhido com respeito na estação, agora não sabia onde pousar o olhar. Ninguém lhe havia pedido para falar, ninguém lhe havia dado explicações, apenas uma ordem seca do limiar da fazenda. Leve-a de volta ao povoado. Lúcia não fez perguntas. Sentou-se onde a colocaram, com as costas retas e a dignidade recolhida como se fosse um xale que se veste para não tremer. O sol descia devagar entre as árvores e os caminhos de terra começavam a se encher de sombras. O povoado de Campos do Jordão era pequeno, com casas baixas e ruas de pedra irregular. Na praça central, uma fonte seca resistia à poeira e, ao lado dela, um grupo de mulheres lavava roupa em silêncio. Ao passar, algumas ergueram os olhos. Não era curiosidade, era reconhecimento, como se já soubessem quem era, embora nunca a tivessem visto. Quando a carroça parou em frente à farmácia do Sr. Mateus, o empregado desceu o baú sem uma palavra. Fez um breve gesto com a cabeça, subiu novamente e desapareceu entre as ruas. Lúcia ficou sozinha com o baú a seus pés e a colcha nos braços, como se acabasse de chegar a um mundo que não a esperava. Respirou fundo. Sabia que chorar não serviria, nem gritar. A única coisa que lhe restava era não se desfazer. Empurrou a porta da farmácia, onde o ar cheirava a folhas secas, álcool medicinal e sabonetes embrulhados em papel. Atrás do balcão, um homem de barba branca e óculos redondos lia com a testa franzida. "Posso ajudá-la em algo?" perguntou sem levantar os olhos. "Busco um lugar para passar a noite", respondeu ela sem baixar a voz. Mateus a olhou. Então, a observou bem. Viu seu porte firme, a colcha abraçada ao peito e esses olhos serenos que, mesmo tremendo por dentro, não pediam caridade. Apenas um canto. Não perguntou por sua história. Apenas apontou a escada ao fundo. "Tenho um quarto lá em cima. Não é grande, mas é limpo. Se lhe parece bem, pode ficar esta noite." Lúcia assentiu. Quando subiu as escadas e abriu a porta, encontrou um espaço diminuto, uma cama estreita, uma mesinha coxa e uma janela com moldura de madeira que rangia com o vento. Sentou-se na beira do colchão, abriu seu baú e deixou a colcha dobrada de lado, como se ao estendê-la fosse cobrir-se também de valor. Na manhã seguinte, desceu ao mercado com o pouco que lhe restava. Comprou farinha, um pouco de canela, uma dúzia de ovos e um pequeno pedaço de manteiga. Naquela tarde, na cozinha dos fundos da farmácia, amassou com mãos firmes
e alma contida. Acendeu o forno antigo com lenha seca, e em pouco tempo o ar se encheu do aroma de sua infância. Não era muito, mas era seu. Naquela mesma tarde, colocou os pãezinhos em uma cesta limpa e caminhou até a praça. Escolheu um canto perto do poço e estendeu um pano sobre uma caixa invertida. Sentou-se ali com as costas retas, sem apregoar seu produto, sem rogar. Apenas esperou. Alguns passaram reto, outros a olharam de soslaio. 1 ou 2 compraram, mais por curiosidade do que por fome. Uma mulher de rosto ossudo e lábios apertados parou diante de sua banca, sem olhar os pães. Falava baixinho com outra, mas não o suficiente. Essa é a que foi rejeitada, murmurou. Lúcia ouviu. Não piscou, não baixou o olhar. Apenas pegou um guardanapo limpo e cobriu com delicadeza os pãezinhos que lhe restavam, como se estivesse embrulhando uma joia. Naquela noite, voltou a assar. Não porque tivesse vendido muito, mas porque o forno era a única coisa que não a julgava. A farinha sob suas unhas era sua maneira de dizer, estou aqui. Quando a última fornada ficou pronta, ela ficou sozinha na penumbra da cozinha, com as mãos ainda quentes pelo trabalho e o coração mais temperado que a noite. Então, lembrou-se de algo que sua mãe costumava dizer-lhe enquanto amassavam juntas em dias distantes. O que sai de suas mãos sempre voltará. E enquanto apagava a lâmpada, Lúcia pensou que, talvez, embora o mundo a tivesse rejeitado, suas mãos ainda sabiam fazer lar. O nome de Lúcia da Silva deslizou pelas ruas de Campos do Jordão, como as folhas secas quando o vento sopra, sem pressa, sem rumo fixo, mas com destino certo. Os pãezinhos que vendia na praça não eram a única coisa que chamava a atenção. Seu porte sereno, seu rosto sem maquiagem de pena e sua maneira de caminhar como se não devesse nada a ninguém, despertaram mais de uma língua inquieta. Não demorou para que o rumor chegasse aos ouvidos de Dona Brígida, governanta da fazenda San Remígio, mulher de voz grave, semblante perpétuo e olhar que sabia distinguir entre aparência e substância. Ela havia servido a família Castelo por mais de 3 décadas, e embora suas palavras fossem poucas, sua opinião tinha peso. Não precisamos de uma santa, disse uma manhã na cozinha da fazenda. Apenas alguém que saiba ler, costurar e não tenha medo do silêncio. Assim, Lúcia recebeu a visita de um jovem criado com uma breve nota. A carta não tinha assinatura, mas sim um compromisso. Apresentar-se na fazenda San Remígio no dia seguinte ao amanhecer. A carruagem que a levou era sóbria, puxada por um par de cavalos já cansados e conduzida por um moço de poucas palavras. À medida que se afastavam do povoado, a paisagem se tornava mais verde, mas também mais solitária. Colinas suaves, campos de cultivo adormecidos pelo frio, e ao fundo, a silhueta de uma casa que não parecia deste mundo. A fazenda San Remígio surgia como um postal esquecido. Muros altos de pedra clara, balcões de ferro forjado, colunas grossas e um campanário sem sinos. O vento arrastava o cheiro de lenha, de madeira velha, e daquela umidade tranquila que só as casas onde o tempo se estabeleceu para viver possuem. Ao chegar, Dona Brígida a recebeu no vestíbulo, onde um relógio de pêndulo marcava os segundos como se contasse histórias e não minutos. Senhorita da Silva, disse a mulher sem sorrir. Não há muito o que explicar. Aqui não somos de falar demais. As meninas a esperam. Subiram uma escada larga com corrimãos esculpidos e percorreram um longo corredor onde o silêncio parecia ter peso próprio. No final, uma porta dupla se abriu com um leve lamento. Lá dentro, um quarto iluminado por uma grande janela dava para um mundo distinto. Josefina, de 9 anos, estava sentada junto à escrivaninha, escrevendo com uma pena que mal deslizava sobre o papel. Não levantou os olhos ao ouvir os passos. Era magra, de rosto fino e sobrancelhas retas. Seu vestido estava impecavelmente passado, e seu penteado, tenso e preciso. Havia nela algo mais que disciplina. Havia distância. Leonor, ao contrário, de apenas 6 anos, corria descalça pelo tapete com uma boneca de pano nos braços e o rosto salpicado de farinha. Ao ver Lúcia, parou bruscamente e a olhou com a surpresa encantadora de quem encontra uma novidade desejada. — A senhora é a nova senhora? — perguntou Leonor, dando um passo tímido. — Sou Lúcia.
respondeu ela, abaixando-se um pouco. Vim para acompanhá-las por um tempo. Josefina não disse nada, apenas largou a pena, levantou-se com graça contida e se retirou para uma porta lateral. A mais velha está de luto, explicou Dona Brígida em voz baixa. Mas a pequena precisa de alguém que lhe ensine mais que letras. Nos dias seguintes, Lúcia começou a se adaptar à rotina da casa. Compartilhava as refeições com as meninas em uma pequena sala de jantar ao lado da cozinha. Caminhava com elas pela horta nas manhãs. Lia-lhes histórias nas tardes e, nas noites, quando tudo dormia, ficava em seu quarto repassando cada gesto do dia, como se tecesse uma manta invisível. No entanto, algo lhe chamava a atenção. Ninguém mencionava o conde, nem as meninas, nem a governanta, nem os criados. Era como se seu nome fosse proibido. Quando Lúcia perguntou por ele, Dona Brígida apenas respondeu com uma frase curta. Não costuma descer muito. Passaram-se 3 dias sem vê-lo. Até que uma noite, enquanto atravessava o corredor que levava à biblioteca, sentiu uma presença. Parou. Uma leve brisa moveu as cortinas do escritório fechado. E então o viu. Uma silhueta masculina alta e firme se perfilava por trás do véu branco da janela. Não se movia, não dizia nada, apenas observava. Lúcia sentiu algo se deter dentro dela. Não era medo, não era surpresa, era outra coisa. A sensação de que alguém a olhava como quem espreita um livro ainda sem abrir. Não perguntou, não chamou. Apenas continuou caminhando em silêncio, com os batimentos cardíacos em ordem e a alma em alerta. A casa de San Remígio era grande, sim, mas ainda maior era tudo o que não se dizia nela. O aroma de pão torrado flutuava entre os muros da cozinha, enquanto a manhã começava a se desenhar em tons dourados sobre a fazenda. Lúcia se movia com precisão, servindo as xícaras com leite quente e distribuindo as fatias de pão com geleia como quem deposita confiança em mãos pequenas. Leonor, com os cachos soltos e os lábios manchados de morango, cantarolava uma canção infantil enquanto balançava as pernas sob a mesa. Josefina, ao contrário, mantinha o porte erguido e o olhar baixo, cortando o pão com cuidado excessivo, como se qualquer distração pudesse fazê-la perder o equilíbrio. A porta da sala de jantar se abriu sem anúncio. Bruno Castelo, conde de San Remígio, cruzou o limiar em silêncio. Vestia uma camisa de linho escuro, o colarinho sem gravata e o rosto mais pálido que o dia. Sua mera presença fez o ambiente mudar. Os criados pararam por um segundo. Josefina ergueu os olhos e Leonor parou de cantarolar. Lúcia o encarou sem baixar o olhar, com o respeito que não implora, nem se ajoelha. Ele não pareceu surpreso. Seus olhos a percorreram com lentidão medida, sem ultrapassar limites, sem invadir, apenas a registraram. A figura erguida, a expressão serena, a firmeza com que segurava o bule. Senhorita da Silva, disse finalmente com voz grave, sem sorrir. Conde, respondeu ela no mesmo tom. Silêncio. Leonor foi a primeira a recuperar a leveza. Papai, quer pão com geleia? Foi ela quem fez. Bruno assentiu com um leve gesto. Tomou assento na cabeceira, onde há muito tempo ninguém se sentava. Sua presença não era imponente por sua estatura, mas pela forma como preenchia o espaço, como se até o ar se adaptasse à sua dor contida. Lúcia serviu-lhe uma xícara sem tremer. Seus dedos roçaram fugazmente os dele ao entregá-la. Foi apenas um instante. Um roçar. Um fio. Um aviso. Durante o café da manhã, Bruno não fez perguntas, apenas observou. As meninas comiam como se quisessem agradá-lo, e ele, em vez de palavras, oferecia olhares longos, pausados. Ao ver o sorriso de Leonor ao apoiar a cabeça no braço de Lúcia, algo em sua expressão mudou. Uma lembrança o atravessou sem pedir permissão. Clara, sua esposa. Ele a recordava rindo naquele mesmo refeitório, com o cabelo solto e o vestido manchado de farinha, enquanto Leonor ainda era um sonho, e Josefina mal aprendia a andar. Recordou o som de sua voz quando cantava sem razão, e como o eco dessa risada se apagou sem retorno após a doença. Agora outra mulher estava ali. Não usava perfumes doces nem vestidos caros. Não enchia a casa com palavras, nem buscava agradar. E, no entanto, sua mera presença começava a mover algo nos alicerces adormecidos do lugar. Após o café da manhã, Bruno se retirou sem se despedir. Ninguém o esperava. Naquela tarde, do balcão de seu escritório,
Ele a viu. Lúcia estava sentada no jardim sob a nogueira com um livro nas mãos e as meninas a cada lado. Lia em voz alta com tom claro, sem entonações fingidas. Leonor a ouvia com a cabeça apoiada em seu colo. Josefina, sem olhar diretamente, fingia desinteresse enquanto seus olhos não perdiam uma única palavra. Bruno não fez barulho, não interrompeu. Permaneceu na sombra com as mãos cruzadas atrás das costas e os lábios sem expressão. Mas por dentro, uma fresta leve, muito leve, começava a se abrir. Ele não pensou que alguém pudesse trazer calor a esta casa novamente. Mas lá estava ela, sentada sob uma árvore, lendo como se as palavras pudessem tecer um lar. A manhã se desdobrava morna sobre os muros de pedra clara, e uma brisa suave percorria os pátios como uma carícia mal percebida. Lúcia acompanhava Leonor na rotina habitual de leitura, mas naquele dia a menina não conseguia manter a atenção nas páginas. Seus olhos inquietos deslizavam para a janela aberta da sala de aula, onde o ar trazia o aroma selvagem de algo mais vivo que os livros. "O que há atrás da capela?" perguntou a pequena, parando no meio de uma frase. Lúcia pensou por um momento. Desde sua chegada, não havia percorrido mais que os salões principais e a ala norte onde ficavam seus aposentos. Aquele canto ficava fora do trajeto habitual. "Podemos descobrir", disse, fechando o livro com suavidade. Saíram sem pressa, cruzando o pátio de paralelepípedos, onde os criados se deslocavam em silêncio. Contornaram a capela antiga, cujas paredes estavam cobertas de musgo e sombra, até encontrarem um portão baixo, meio coberto por galhos secos. Leonor empurrou com força infantil. A dobradiça enferrujada protestou ao girar, e do outro lado se abriu um mundo esquecido. Era um jardim oculto sem trilhas definidas, onde o mato crescia livre e os arbustos pareciam ter esquecido sua forma. Um banco de ferro corroído inclinava-se sob um limoeiro selvagem, e uma parreira sem podar se emaranhava em uma cerca quebrada. Mas em meio a tanto abandono, pequenos brilhos de vida ainda despontavam. Brotos verdes, alguma flor tremelicante, a promessa de algo que um dia foi belo. "Aqui, mamãe brincava", sussurrou Leonor, como se não tivesse certeza de poder dizer em voz alta. Lúcia não respondeu. Ajoelhou-se na terra úmida e começou a remover as folhas secas com as mãos. A menina a imitou sem que ninguém pedisse. Durante horas trabalharam assim, sem falar muito, deixando o silêncio falar por elas. A terra sujava suas unhas. O vento lhes emaranhava os cabelos, mas nenhuma se queixava. De uma galeria lateral do segundo andar, Bruno as observava. Apoiado em uma coluna, com a mão sobre a grade de ferro forjado, ele olhava a cena como quem contempla uma lembrança que não lhe pertence por completo. A figura de Leonor agachada junto àquela mulher de rosto tranquilo e mãos firmes trouxe-lhe de repente um aroma antigo. Lavanda, alecrim e a risada suave de sua esposa morta correndo entre os mesmos arbustos. Fechou os olhos. O jardim também fora seu refúgio. Ele o abandonara no dia em que a dor lhe tirou a vontade de regar qualquer coisa. Agora algo voltava a florescer ali. Ele não sabia o que era, mas sentia. Pela tarde, Josefina aproximou-se da grade de entrada do jardim. Não atravessou, não cumprimentou, apenas ficou de pé com as mãos entrelaçadas e os lábios apertados, observando Leonor e Lúcia rirem ao descobrir um roseiral escondido sob o mato. "Quer nos ajudar?" perguntou a preceptora com voz cálida. Josefina não respondeu. Deu meia volta e se foi sem fazer barulho. Naquela noite, quando Lúcia voltou ao seu quarto, encontrou sobre a mesa um livro encadernado em tecido escuro. Era de poesia. Seu coração se sobressaltou. Não havia visto aquele livro antes. Ao abrir a primeira página, encontrou uma nota manuscrita sem assinatura. "Para quem sabe ver beleza, onde outros só veem terra." Ela ficou olhando a frase como se pudesse tocá-la, como se alguém, do silêncio mais absoluto, lhe tivesse dito tudo o que ninguém havia ousado nomear. Em Campos do Jordão, as palavras nem sempre são ditas com a voz. Às vezes viajam envoltas em gestos, entre xícaras de porcelana e leques que se fecham com um estalo sutil. E quando uma mulher nova pisa em terra velha, o silêncio não tarda a ecoar. Os rumores começaram nos portais após a missa, nos corredores frescos das casas grandes, nos cafés da manhã servidos com nata espessa e chá de canela.
Falava-se de Lúcia da Silva. Primeiro foi sua maneira de andar, depois sua maneira de olhar, depois sua história. Dizem que o coronel Prudêncio a trouxe, mas a devolveu como mercadoria defeituosa, murmurou uma mulher de chapéu inclinado enquanto espalhava mel sobre um bolo. E por que exatamente? Perguntou outra com falsa inocência. Por razões que não se dizem em voz alta, mas que todas entendemos. Interveio uma terceira, baixando o tom. A artífice desses comentários era Dona Teresa Bittencourt, esposa do vereador Aristides, homem ambicioso e invejoso do respeito que Bruno Castelo ainda conservava no vale. Teresa tinha uma língua afiada como agulha e uma memória perfeita para as falhas alheias. Nunca havia pisado na fazenda San Remígio, mas falava dela como se tivesse nascido entre suas paredes. Mandaram chamá-la para cuidar de meninas, mas o que ela cuida é outra coisa. Soltou uma tarde com um sorriso torto. Correu então que Lúcia não só havia sido rejeitada por sua figura, mas por algo muito mais obscuro, algo impróprio para uma mulher decente. Não se dizia o quê, não era preciso. Naquele círculo, o insinuado pesava mais que o dito. Uma semana depois, Bruno foi convidado para um almoço social na casa dos Bittencourt, sob o pretexto de falar sobre a renovação da ponte que cruzava o rio. Foi não por gosto, mas por obrigação. O almoço foi servido em um pátio com glicínias em flor. A conversa girou em torno de política, colheitas e o clima. Até que Teresa, com um sorriso nos lábios e a adaga pronta, lançou sua pergunta. Conde, como está sua nova preceptora? Disseram-nos que tem um passado interessante. Bruno ergueu os olhos de sua taça sem pressa. Não franziu a testa, não levantou a voz, apenas a olhou com a serenidade implacável de quem sabe medir o peso do veneno alheio. Faz seu trabalho com discrição e eficácia, respondeu com neutralidade. Ah, mas você sabe que nestes pequenos povoados o passado nem sempre permanece onde se quer. Continuou ela como quem deixa cair uma gota de tinta na água clara. Bruno não respondeu. Bebeu um gole de vinho e virou o rosto para o jardim, como se a conversa já não merecesse sua atenção. Não desmentiu, não confirmou, não a defendeu. Na fazenda, enquanto isso, Lúcia distribuía pãezinhos recém-assados entre os peões, como fazia algumas tardes. Sabia que a farinha rendia melhor se compartilhada. Lhes oferecia com um breve sorriso, sem palavras extras. Um deles, um rapaz de 15 anos com os dedos manchados de piche, disse-lhe: Obrigado, senhorita. Ninguém havia feito isso desde que a patroa morreu. Ela inclinou a cabeça. Não sabia se deveria se sentir honrada ou aludida, mas aceitou o gesto com humildade. Naquela noite, ao retornar ao seu quarto, notou que a janela estava entreaberta. O ar entrava frio e o silêncio parecia diferente, mais denso. Bruno a viu do corredor da ala oeste, onde os lampiões projetavam sombras alongadas sobre o chão de pedra. Ela estava de pé junto à mesa organizando livros com a mesma serenidade que trazia nos olhos desde o primeiro dia. Não disse nada, não fez nada. Apenas a observou por alguns segundos mais longos do que o necessário. E pela primeira vez, algo mudou em seu olhar. Já não a via como uma mulher que vivia sob seu teto. Começava a vê-la como uma pergunta que não se atrevia a responder. A chuva chegou sem aviso, como tudo o que muda a rotina sem pedir permissão. Começou com uma brisa úmida ao cair da tarde, e, quando a noite envolveu a fazenda, o céu se desabou sobre os telhados como se lavasse em segredo a poeira dos dias. Josefina, que desde cedo havia mostrado um leve rubor nas bochechas e um olhar mais opaco que o habitual, não desceu para o jantar naquela noite. Disse que preferia ficar em seu quarto, e quando Leonor foi procurá-la para mostrar-lhe uma flor seca que havia resgatado do jardim, encontrou-a tremendo sob as cobertas, com os lábios rachados e o rosto ardendo em febre. Lúcia subiu imediatamente. A menina não protestou, apenas abriu os olhos com esforço e tentou focar sua voz. Tenho frio, sussurrou. A preceptora acariciou sua testa com a palma da mão. Ardia. O calor que desprendia não era o de uma tarde de campo, mas esse calor inquietante que só o corpo traz quando se defende do mundo por dentro. Não se preocupe, Josefina, murmurou. Vou cuidar de você. Mandou aquecer água, preparou panos úmidos e abriu as janelas para que a brisa aliviasse o ambiente pesado. Ficou ao seu lado vigiando sua respiração enquanto a chuva golpeava o vidro com um ritmo triste. Leonor, inquieta,
Apareceu no limiar com uma manta nos braços. "Posso ficar?" perguntou em voz baixa. "Claro que sim", respondeu ela. "Só fique por perto e não faça barulho." A menina colocou a manta sobre a cadeira e sentou-se no chão, abraçando os joelhos como se sua mera presença pudesse ajudar a sustentar o mundo. As horas passaram lentas. Josefina delirava às vezes, murmurando frases soltas, palavras desconexas. Depois afundava em um sono inquieto do qual despertava sobressaltada. Lúcia não se movia. Trocava os panos com delicadeza, umedecia os lábios com água fresca e segurava sua mão quando a febre subia. Por volta da meia-noite, quando o resto da casa dormia, Josefina entreabriu os olhos. A luz tênue do lampião delineava o rosto de Lúcia com um halo dourado. A menina a olhou por um longo tempo sem piscar, como se visse alguém além dela. "Mamãe", sussurrou. Lúcia conteve a respiração. Não foi um jogo nem um delírio qualquer. Foi uma palavra dita com necessidade, com memória, com um anseio que não havia encontrado voz até aquele momento. Não corrigiu, não explicou. Apenas lhe cantou algo muito antigo, apenas um murmúrio, um acalanto que sua própria mãe lhe havia repetido na infância quando os trovões a faziam tremer. Josefina fechou os olhos ao som, e sua mão, ainda quente, agarrou-se com mais força à de Lúcia. Do corredor da ala norte, onde a sombra cobria as paredes como um manto espesso, Bruno observava. Não havia se anunciado, não havia feito barulho. A chuva e a febre lhe haviam roubado o controle dos horários. Subiu impulsionado por uma corazonada, por aquele instinto que só aparece quando algo dentro se agita. E então a viu. Lúcia sentada junto à cama com a cabeça inclinada, e os lábios movendo-se apenas em uma melodia que parecia de outro tempo. A cena era simples, quase íntima, mas continha uma ternura que doía. Não quis interromper. Ficou ali de pé, apoiado no batente, sem fazer o menor gesto. O acalanto lhe trouxe uma imagem clara. Sua esposa, com Josefina nos braços, cantando para ela sob a mesma chuva muitos anos antes. Recordou o vestido de algodão azul, o cabelo ainda úmido pelo banho, e a risada que fazia as paredes tremerem de alegria. Agora, outra mulher cantava, e sua filha a escutava. Bruno se virou e se retirou sem dizer palavra. Na manhã seguinte, o céu amanheceu limpo, e o canto dos pássaros quebrou o silêncio com um tom mais puro. Josefina dormia melhor. A febre baixava. Lúcia ainda não havia descansado, mas seus olhos, embora cansados, não mostravam derrota, mostravam propósito. Ao abrir a porta de seu quarto para buscar mais água, viu algo no limiar. Era um ramo de flor de laranjeira amarrado com um fio de juta. Não trazia bilhete. Não precisava. Lúcia o olhou por um longo tempo como se fosse uma oferenda sutil de algo que não se nomeia, mas que se sente. Não o pegou de imediato, apenas o contemplou em silêncio, sabendo que aquele gesto mudo e simples falava mais que qualquer desculpa e mais que qualquer promessa. A manhã se desenrolava lentamente sobre a fazenda San Remígio. O céu estava limpo, mas o ar trazia uma densidade estranha, como se o dia pressentisse que algo mais denso, mais escuro que a chuva, estava por chegar. Na cozinha, o burburinho das criadas se tornava mais apressado. Os peões revisavam suas camisas e penteavam o cabelo com dedos úmidos. E até Dona Brígida, com seu semblante de pedra, parecia mais vigilante do que o habitual. Lúcia notou isso desde cedo. Havia uma tensão flutuando no ambiente, uma espécie de zumbido invisível que fazia com que todos baixassem a voz e andassem com mais pressa. Não tardou a saber. Coronel Prudêncio, o mesmo que a havia rejeitado com uma frase seca e sem um pingo de compaixão, viria se reunir com o conde Bruno Castelo para assuntos relacionados às terras que faziam divisa entre ambas as propriedades. A notícia lhe caiu como um peso no estômago, não porque temesse um enfrentamento, mas porque não sabia como enfrentar o olhar daquele homem que a havia feito sentir-se descartável. Respirou fundo. Não tinha razões para se esconder. Caminhou até o jardim, pegou um livro sem abri-lo e sentou-se junto a Leonor para repassar as letras. Fingiu que nada a perturbava, mas por dentro a lembrança daquela tarde na estação se agitava como um eco que não havia se calado por completo. Por volta das 11, a carruagem do coronel Prudêncio apareceu no caminho de Cascalho. Vinha sozinho, escoltado por seu cocheiro com a casaca ajustada,
a barba perfeitamente aparada e aquela expressão seca que já não precisava de palavras para se impor. Ao descer, não cumprimentou os trabalhadores nem os moços que saíram ao seu encontro. Apenas caminhou para o pátio central como se a terra lhe pertencesse. Lúcia o viu à distância. Ia com a cesta de bordado nas mãos, disposta a cruzar por um dos corredores laterais quando ouviu sua voz. "Olha só", disse Coronel Prudêncio, parando em frente a um par de peões. "Se a gente deixa as portas abertas, até o que a gente devolveu acaba voltando." A frase cravou como um espinho. Não levantou a voz, mas a disse alto o suficiente para que todos ao seu redor ouvissem. Alguns se viraram com desconforto, outros baixaram o olhar. Ela, do corredor, ficou imóvel. Não o olhou, não lhe respondeu, mas seu rosto perdeu cor, como se uma fenda invisível se abrisse em seu peito. Bruno apareceu um instante depois. Havia escutado a frase. Não precisou de explicações. "Senhor Prudêncio", disse com voz firme, antes de discutir assuntos de limites. "Quero lembrá-lo de algo essencial. Nesta casa não se insulta uma dama, e muito menos na frente de meus trabalhadores." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os cavalos pareceram parar de bufar. Coronel Prudêncio o olhou com aquela mistura de desprezo e desconforto que só tem os homens que acreditam estar acima da correção. "Não pretendia ofender", disse com um gesto de mão. "Foi apenas um comentário de passagem." "Pois tenha cuidado com o que deixa passar pela boca", replicou Bruno com cortesia afiada. "Aqui o ar é limpo e as palavras sujas se notam demais." Coronel Prudêncio piscou uma vez como se medisse a réplica, mas não a disse. Apenas ajeitou a lapela do paletó e continuou caminhando para o escritório com Bruno um passo atrás. Lúcia não se moveu. Não era medo o que sentia, era outra coisa. O cansaço de ter que justificar sempre sua existência, de ter que demonstrar com atos o que outros arruinavam com rumores. Entrou na casa com passo sereno, mas por dentro já havia começado a arrumar suas coisas. Naquela noite, quando as meninas adormeceram e os corredores ficaram na penumbra, abriu seu baú pela primeira vez desde que havia chegado à fazenda. Tirou a colcha de sua mãe, dobrada com esmero, colocou por cima seus poucos vestidos, suas linhas de bordado, seus livros. Fez isso em silêncio, com movimentos lentos, como se arrumar as coisas também doesse nos ossos. Em cima de tudo, colocou a nota que ainda guardava entre as páginas do livro de poesia. Não por despeito, mas por respeito. Não levava rancores, mas também não promessas vazias. Por volta da meia-noite, fechou o baú e o arrastou até a porta. Não queria acordar ninguém. Iria ao amanhecer como havia chegado a Campos do Jordão, sem aplausos, sem testemunhas, sem barulho. Mas quando abriu a porta do quarto, encontrou Bruno de pé no corredor, apoiado no batente, com os braços cruzados e a expressão ensombrecida. "Pensa em ir embora sem avisar?" perguntou sem levantar a voz. Ela o olhou sem sobressalto. Não tinha mais energia para fingir. "Não quero causar mais problemas. Já há gente demais murmurando sobre mim." Bruno a observou em silêncio. O lampião mais próximo projetava sombras longas sobre o piso de pedra. Em seus olhos não havia raiva. Havia um cansaço parecido com o dela. "Não me importo com o que murmuram", disse por fim. "Me importa o que acontece dentro desta casa." "Eu não pertenço aqui", respondeu Lúcia. "Você sabe. Esta casa tem história, nome, sobrenome. Eu sou apenas uma mulher que chegou quando ninguém a esperava. E, no entanto, se for", disse Bruno dando um passo à frente, "não restará ninguém que cuide do meu lar." Lúcia apertou os lábios, não por orgulho, mas para não chorar. Apertou a borda da colcha entre os dedos como se pudesse se agarrar a algo que não se quebraria. "Eu não cuido de fazendas, senhor conde. Só sei cuidar de pessoas." "Então, é isso que falta aqui?" replicou ele. "Pessoas, não móveis, não silêncios. Pessoas que fiquem mesmo com vento, mesmo com barulho." O silêncio se instalou entre ambos como um véu espesso. Ele não se aproximou mais. Ela não baixou o olhar. E naquele instante a tensão contida foi mais profunda que qualquer toque, mais íntima que qualquer promessa. Bruno baixou o olhar para o baú. "Amanhã cedo trarei o carpinteiro. Essa fechadura não aguenta mais." Lúcia o olhou por um longo tempo e então, sem dizer uma palavra, desfez o nó que fechava a colcha e voltou a abrir o baú. Não era uma rendição. Era uma escolha. Atrás da porta, as paredes da fazenda San Remígio pareceram respirar com alívio, como se finalmente alguém estivesse cuidando,
do que por tanto tempo se acreditou irremediável. A manhã deslizava devagar sobre os janelões da fazenda San Remígio, filtrando a luz com um tom suave, quase nostálgico. Os árvores do pomar pareciam sussurrar entre si, e um ar morno, desses que anunciam que o frio começa a se retirar, acariciava as cortinas abertas da sala de aula, onde Lúcia lia em voz baixa. Leonor, sentada junto a ela, desenhava com carvão sobre um pedaço de papel. Não era um desenho perfeito, mas em suas linhas tortas e manchas cinzas havia um esforço que a menina não costumava mostrar. Josefina, mais além, folheava um atlas sem dizer palavra, embora de vez em quando levantasse os olhos e os detivesse sobre sua irmã e a preceptora. Quando o relógio de pêndulo marcou as 11, Leonor largou o lápis, levantou-se sem dizer nada e saiu da sala. Voltou minutos depois com uma pequena caixa de madeira nas mãos. Tinha a tampa esculpida com motivos florais e um fecho dourado oxidado pelo tempo. "Quero te dar algo", disse com voz tímida. Lúcia ergueu o olhar com surpresa. "A mim?" Leonor assentiu, sentou-se ao seu lado e colocou a caixa sobre seu colo. "Era da mamãe, mas eu nunca uso. Encontrei no costureiro com as coisas dela. Acho que você deveria ter." Lúcia hesitou um instante antes de abri-la. Dentro, sobre um veludo que ainda guardava o aroma leve de lavanda, descansava um colar de jade, simples, elegante, de elos verdes engastados com ouro pálido. Era belo, sem ostentação, como tudo o que havia pertencido a alguém que amava com naturalidade. "Leonor, não sei o que dizer. Apenas aceite. Mamãe dizia que quem guarda o belo só para si o murcha. E você não murcha nada." Lúcia a abraçou sem pensar. Um instante breve, terno, espontâneo. Josefina, de seu canto, não disse nada, mas não desviou o olhar. Naquele meio-dia, Lúcia o usava, não por vaidade nem por gratidão unicamente. Fez isso com o mesmo cuidado com que uma mulher se deixa tocar por uma lembrança. O jade repousava sobre sua clavícula com naturalidade, como se lhe pertencesse desde antes. Não buscava que ninguém o visse e, no entanto, alguém o viu. Bruno apareceu de improviso no corredor da ala leste, justo quando ela saía com as meninas rumo ao jardim. Vestia-se de escuro como sempre e trazia os papéis da contabilidade em uma mão. Ao levantar o olhar, parou bruscamente. Seus olhos baixaram do rosto de Lúcia para o centro de seu peito. Ali o jade, fixo, inconfundível. O gesto de Bruno mudou. Não foi sutil, foi imediato. Caminhou em direção a ela com passos medidos. Não gritou, mas quando falou sua voz era dura. "De onde tirou isso?" Lúcia piscou confusa. "Leonor me deu. Disse que era da sua mãe. É um objeto de família", interrompeu ele. Não deveria estar nas mãos de uma empregada. As palavras lhe doeram mais pelo tom do que pelo conteúdo. Não era o que dizia, era como o dizia. Como se de repente ela tivesse cruzado um limite invisível que não sabia que existia. "Se o incomoda tanto", respondeu com suavidade, "pode ficar com ele." Desabotoou o broche com delicadeza. Sem dramaticidade, estendeu a mão. O jade pendia de seus dedos como uma oferenda indesejada. Bruno não o pegou, apenas a olhou. Por um instante pareceu a ponto de dizer algo, mas se conteve. Lúcia o deixou sobre a mesa mais próxima, pegou a mão de Leonor e continuou caminhando sem olhar para trás. Naquela noite a casa dormia com a alma encolhida. Nem Josefina perguntou nada. Dona Brígida permaneceu na cozinha mais do que o habitual. E Bruno não jantou. Em seu escritório, rodeado de estantes cheias de livros e documentos, segurava o colar na palma da mão, como se ao tocá-lo pudesse entender o que havia feito de errado. A última vez que o havia visto foi em uma noite chuvosa, há 4 anos. Clara o usava quando riu pela última vez, a risada suave, quase trêmula, enquanto o esperava junto ao piano. Havia colocado para ele porque dizia que o jade trazia paz. Depois de sua morte, Bruno guardou o colar em uma caixa sem saber que Leonor o havia encontrado meses depois e o havia escondido entre as coisas que queria recordar. Não era o colar, não era Lúcia, era o que o objeto provocava, a dor não resolvida, a ausência que ainda ocupava tudo, mas em vez de nomeá-la, ele a havia devolvido com raiva, como se isso pudesse fazer justiça aos silêncios que havia cultivado por anos. Na manhã seguinte, ele bateu à porta do quarto de Lúcia antes que amanhecesse. Ela ainda estava se vestindo.
Ao abrir, encontrou-o de pé com as mãos cruzadas e o rosto mais humano do que nunca. Vim pedir desculpas, disse sem rodeios. Ela não respondeu. Esperou. Esse colar pertenceu à minha esposa. Ela o usava na noite em que morreu. Não sabia que Leonor o havia conservado, nem que ela o havia dado a você. E ontem reagi mal, muito mal. Lúcia baixou o olhar por um instante. Depois o olhou novamente com calma. Eu não o usei para provocá-lo. Eu o usei porque me deram com carinho. Eu sei. O silêncio se instalou de novo, mas desta vez não doía, apenas flutuava. Há algo que quero te mostrar, acrescentou Bruno com um gesto em direção ao corredor. Se tiver tempo. Ela assentiu. Ele a seguiu pelo corredor longo que unia a galeria norte à parte mais antiga da casa. Ali, atrás de uma porta pesada, estava um quarto onde ela nunca antes havia entrado. Bruno a abriu e acendeu um lampião. A luz iluminou um espaço amplo forrado de estantes com tapetes grossos e uma mesa de leitura ao centro. Era uma biblioteca, mas não como as que se exibem para exibir cultura. Era íntima, usada, cheia de papéis soltos, cadernos, livros abertos pela metade, lápis gastos. Este é o único lugar onde não tirei as coisas de Clara, disse com voz grave, porque aqui ela escrevia, lia e me deixava notas escondidas entre as páginas. Aqui estão os outros silêncios que não sei dizer. Lúcia percorreu com o olhar os lombos dos livros, as esquinas dobradas, as bordas manchadas de tinta. Havia vida naquele quarto e luto também, mas acima de tudo havia memória. Não sabia que guardava tanto em tão pouco espaço. Sussurrou. Eu também não. Até que você chegou e percebi que continuava ouvindo apenas uma voz, quando já há outras que também merecem ser ouvidas. Ela não disse nada. Caminhou até uma estante baixa, acariciou o lombo de um caderno encadernado em tecido e o abriu ao acaso. Dentro, em letra fina, alguém havia escrito uma frase. O amor verdadeiro não apaga o anterior. Ele o sustenta sem temor de se romper. Bruno a observava não com desejo, mas com gratidão, com aquela ternura que não se diz em palavras, mas que treme nas mãos. Lúcia fechou o caderno e o deixou em seu lugar. Obrigado por me trazer aqui. Obrigado por não ter ido embora. E naquele canto escondido da fazenda, entre livros, luz tênue e verdades postergadas, algo começou a curar sem que nenhum soubesse como nomear. A chuva havia cessado durante a madrugada, deixando para trás um silêncio que se aderia às paredes, como o aroma da terra molhada. A fazenda San Remígio despertava lentamente envolta em bruma, com os pássaros mal ensaiando seus primeiros cantos e as folhas gotejando nostalgia. Dentro da casa, as atividades começavam como em qualquer outro dia, mas Bruno não compareceu ao café da manhã, nem se ouviram seus passos no corredor principal. Estava na biblioteca, a mesma sala que havia mostrado a Lúcia dias antes, aquele santuário de madeira, papel e memória, onde ainda permaneciam coisas que ele não se atrevera a tocar. Havia amanhecido com um desejo estranho de organizar, de abrir gavetas que há anos não abria, de enfrentar a poeira acumulada nos cantos onde Clara ainda vivia, suspensa em objetos que ninguém mais havia tocado desde sua partida. Ajoelhou-se diante de uma cômoda antiga e começou a revisar lentamente o conteúdo de seus compartimentos. Encontrou uma caixinha de botões, fios trançados, pétalas secas guardadas entre folhas e, mais ao fundo, entre dois cadernos encadernados em linho, uma folha dobrada com meticulosidade. A reconheceu antes de desdobrá-la. Clara tinha uma maneira de dobrar o papel que não deixava dúvidas. Dobra limpa, simétrica, com as esquinas perfeitas e sua caligrafia. Pequena, inclinada, doce, sem artifícios. Com mãos trêmulas, Bruno abriu a carta. Não tinha data, não tinha assinatura, mas não precisava. Era sua letra, seu tom, suas palavras. Meu querido Bruno, se um dia você encontrar esta carta, é porque não tive tempo de te dar estas palavras em voz alta. Não me apego à vida, me apego a vocês, a você, às nossas meninas. Sei que a dor pode ser tão forte quanto o amor, às vezes mais, mas não quero que me chore tanto tempo a ponto de esquecer de viver. Não transforme esta casa em uma tumba. Não negue às nossas filhas um sorriso, uma canção, um carinho que não venha de mim. Ninguém vai tirar o meu lugar porque o amor não se substitui, mas pode se ampliar. E você?
Você merece amar de novo, mesmo que a princípio pareça impossível. Se alguma vez alguém conseguir tocar sua alma como você tocou a minha, não o afaste, não pense tanto, não tema. Estarei bem onde quer que eu tenha que esperar, com tudo o que fui e tudo o que te quis. O papel estalou entre seus dedos. Não chorou, não desmoronou, mas por dentro algo se quebrou com suavidade, como um galho seco que cede em silêncio. Leu a carta mais uma vez, depois outra e outra, como se precisasse memorizar cada palavra para permitir que o atravessassem, o transpassassem, o libertassem. Lá fora, o dia seguia seu curso. Lá dentro, Bruno se sentia despojado de um peso que havia carregado por tanto tempo que já não se lembrava de como era caminhar sem ele. Deixou a carta sobre a mesa, respirou fundo e saiu da biblioteca. Seus passos o levaram ao jardim sem que ele planejasse. Não hesitou, não parou para pensar. Apenas caminhou guiado por uma certeza. Precisava vê-la. O Jardim das Dálias havia renascido sob o cuidado de Lúcia e das meninas. Os canteiros que antes pareciam secos, agora brilhavam com cores suaves. O perfume das flores se misturava com a brisa da serra, e o sol, filtrado pelos galhos, desenhava sombras sobre os paralelepípedos, como se tecesse uma renda de luz. Lúcia estava ali sentada em um banco de ferro, com as mãos apoiadas sobre a saia e o olhar fixo em algo que não se podia ver. Não estava lendo, não costurava, não fazia nada, apenas respirava. E sua mera presença enchia o ar de uma calma que Bruno não sentia há anos. Ele não fez barulho, não quis se anunciar. Caminhou até ela com o coração batendo devagar, mas firme. Ela o percebeu. Levantou o olhar com serenidade. Seus olhos não se sobressaltaram ao vê-lo. Apenas se encontraram com os dele como se já o estivessem esperando. "Posso me sentar?" perguntou ele. "Claro", respondeu ela sem se mover. "Este banco não é meu, mas me sustenta." Bruno sorriu levemente. Sentou-se ao seu lado, não muito perto, mas também não tão longe a ponto de parecer distante. Houve um breve silêncio. Então ele falou. "Encontrei uma carta esta manhã. Clara a escreveu antes de morrer. Nunca me deu. Suponho que não teve tempo." Lúcia baixou um pouco o olhar sem interrompê-lo. "Ela me pedia para não viver no luto, para não transformar esta casa em um altar do que foi, para não negar às minhas filhas uma presença materna, nem a mim a possibilidade de voltar a sentir algo." Bruno respirou fundo. "Ela me disse que se alguém conseguisse tocar minha alma, para não afastá-lo, para não ter medo." Ela o olhou então, não com surpresa, mas com ternura serena, como se entendesse que essas palavras, mais que revelações, eram gestos de rendição. "E você tem medo?" perguntou ela com doçura. "Sim", respondeu ele sem hesitar. "Porque não sei como se começa de novo. Porque não sei se posso oferecer a alguém mais que ruínas e sombras. Às vezes as ruínas sustentam flores, e as sombras também abrigam", disse ela. Bruno se virou para ela com uma mistura de gratidão e fragilidade que raramente deixava transparecer. "Não lhe peço que me ame", disse com voz baixa. "Só que me permita ficar perto de sua alma, ouvi-la respirar, saber que está. Isso já seria mais do que mereço." Lúcia não respondeu de imediato. Olhou-o demoradamente como quem mede as palavras antes de entregá-las. "Você não é feito de sombras, Bruno. É feito de silêncio. E os silêncios, se ouvidos com cuidado, também dizem coisas bonitas." Ele fechou os olhos um instante, não porque quisesse evitá-la, mas porque pela primeira vez em muito tempo se sentia em paz. E naquele canto escondido da fazenda, entre livros, luz tênue e verdades postergadas, algo começou a curar sem que nenhum soubesse como nomear. O dia começou, como todos os outros, na fazenda San Remígio, com o canto distante dos galos, o cheiro de café torrado escorrendo pelos corredores e as sombras ainda adormecidas sobre os muros de pedra. Mas havia algo distinto no ar. Uma mudança sutil que só os corações atentos sabiam notar. Não era um evento, não era uma data marcada. Era algo mais íntimo, uma intenção. Bruno passara dias pensando nisso, desde que havia lido a carta de Clara, desde que Lúcia havia recebido suas palavras no jardim sem fugir, sem exigir nada, apenas sustentando-o com a firmeza silenciosa de quem não precisa de promessas para ficar. Naquela manhã, em vez de ir diretamente para a biblioteca ou percorrer os limites com os capatazes, dirigiu-se à cozinha. Dona Brígida o olhou como se visse um espectro. "Precisa de algo, Sr. Conde?"
Quero que prepare um jantar especial, disse ele sem rodeios. Apenas para nós 4. A mulher o olhou fixamente. Nós 4? Sim. As meninas Lúcia e eu. Brígida não fez mais perguntas, apenas assentiu com uma leve inclinação de cabeça. Mas quando se virou, seus lábios esboçavam um sorriso que ninguém alcançou a ver. Naquela tarde, Bruno foi ao jardim onde Lúcia ensinava Leonor a transplantar dálias. Josefina as observava do alpendre com um livro na mão que estava aberto há meia hora, embora não virasse página alguma. A cena era tão natural, tão pacífica, que por um momento Bruno hesitou. Tinha ele o direito de quebrar aquele equilíbrio? E se o que ele desejava não era o que ela estava disposta a receber? Mas o medo, pensou, nunca havia sido uma desculpa válida para calar o que é verdadeiro. Senhorita da Silva, chamou com suavidade. Lúcia ergueu o olhar. Suas mãos estavam cobertas de terra, e seu cabelo havia se soltado um pouco do coque, como sempre que se agachava na horta. Mas seu rosto tinha aquele brilho que só a paz merecida dá. Sim, gostaria de convidá-la para jantar esta noite, você e as meninas, aqui no salão principal. Ela não escondeu a surpresa, não pelo convite, mas pelo que significava. Era a primeira vez desde que havia cruzado aquele limiar que seria tratada como algo mais que empregada, como parte de algo familiar, íntimo, humano. Claro, se o senhor desejar. Bruno sorriu com aquela meia sorriso que ainda estava aprendendo a usar. Eu desejo. Naquela noite, o salão de jantar foi preparado como nos tempos antigos. A toalha de mesa branca bordada que estava guardada há meses no armário foi estendida com delicadeza. Os candelabros de bronze foram polidos, e a louça de porcelana, herdada da mãe de Bruno, voltou a ocupar seu lugar na longa mesa. As meninas chegaram primeiro. Josefina com um vestido cor lavanda, que Brígida havia escolhido com esmero. Leonor com um laço branco no cabelo e as mãos ainda manchadas de tinta. Lúcia chegou por último com um vestido sóbrio, mas de tecido nobre e o cabelo preso com mais cuidado que de costume. Não usava joias nem olhos, apenas aquele seu porte que não precisava de adornos. Bruno as esperou de pé. Quando se sentaram, o fizeram sem atenção de outros tempos. Não era uma reunião imposta, era uma cena que, embora nova, parecia ter sempre estado destinada a acontecer. O jantar transcorreu entre conversas suaves, comentários sobre as flores novas do jardim, sobre um livro de fábulas que Leonor havia começado e sobre o avanço de Josefina em latim. Bruno não era um homem de risadas fáceis, mas aquela noite se permitiu uma pequena risada sincera, como uma fresta luminosa em um muro que por anos esteve fechado. Depois da sobremesa, quando as meninas foram enviadas para dormir, Bruno ficou sozinho com Lúcia à mesa. O silêncio não foi incômodo, foi denso, mas não pesado, como se ambos soubessem que as palavras importantes estavam se aproximando, uma a uma. Quero te dizer algo. Começou ele com voz baixa. Ela o olhou serena. Estou ouvindo. Não é fácil para mim falar do que sinto, você sabe. Mas se aprendi algo nestes meses, é que o silêncio também pode doer se não for preenchido com a verdade. Lúcia sentiu o ar se adensar, não por medo, mas pela emoção contida. Seu peito começava a bater mais forte, mas seu rosto permanecia quieto como a água antes do primeiro redemoinho. Você devolveu a esta casa algo que eu acreditava perdido. Curou minhas filhas com paciência. Me confrontou sem me humilhar. Me olhou sem me julgar. E não só isso. Fez com que este lugar, que foi uma tumba por anos, voltasse a parecer um lar. Por isso quero te perguntar algo. Não como um ato de dever, não por obrigação, mas porque eu escolho. E se você não quiser, não há ofensa nem dor. Bruno se pôs de pé. Não se ajoelhou, não buscava teatro. Apenas aproximou sua cadeira da dela e tomou sua mão com respeito. Você se casaria comigo? Lúcia não respondeu. Sua mirada se perdeu na textura da toalha, depois no cristal da taça, depois no rosto dele, e ali se deteve. Não esperava. Disse apenas um sussurro. Eu também não, respondeu ele. Mas aqui estou. Não lhe peço que me ame hoje, apenas que me permita tentar amanhã. Ela desviou o olhar, não com rejeição, mas com vertigem, como quem olha uma paisagem bonita, mas à beira de um precipício. Preciso pensar, todo o tempo que precisar. Bruno não insistiu, não pressionou,
Apertou sua mão suavemente e se retirou em silêncio. Naquela noite, Lúcia regressou ao seu quarto, acendeu a lâmpada, desfez o coque e sentou-se sobre a cama. Desdobrou a colcha de sua mãe, a mesma que a havia acompanhado desde o Rio de Janeiro, e a estendeu sobre os lençóis. Deitou-se com os braços recolhidos, como se buscasse o refúgio de um ventre distante. E então, sem querer, chorou. Chorou sem lamentos, sem som, com as lágrimas silenciosas de quem desejou algo com a alma, e ao tê-lo à sua frente, sente medo de tomá-lo por acaso de não o merecer. A colcha absorveu seu choro como a terra recebe a chuva, sem queixar-se, sem devolvê-lo, como se o esperasse desde sempre. E ali ficou adormecida, finalmente, com a alma tremendo. Porque às vezes o mais difícil não é aceitar o amor, é aceitar que um também pode ser escolhido. A tarde começou a se cobrir de nuvens quando ninguém esperava. O céu, que pela manhã havia se mostrado limpo e sereno, tornou-se cinzento de forma repentina, como se a própria terra tivesse pressentido que algo mais denso, mais escuro que a chuva, estava por chegar. Na fazenda San Remígio, a atividade seguia seu curso. As meninas repassavam lições na sala de aula com Lúcia. Os trabalhadores finalizavam suas tarefas no estábulo e na cozinha se preparava o pão da noite. Só Bruno parecia inquieto, caminhando de um lado para outro em seu escritório, como se uma advertência invisível o perseguisse em silêncio. Foi então quando Dona Brígida, com o rosto mais pálido do que o habitual e um envelope nas mãos, aproximou-se com passos lentos. Entregou-o sem uma palavra, mas seu olhar dizia mais do que se atrevia a pronunciar. Bruno rompeu o selo com cuidado. O papel era de boa qualidade, levemente perfumado, com bordas finamente decoradas. O conteúdo, em contrapartida, estava envenenado. Senhor Conde, escrevo-lhe não por rancor, mas por dever moral. É de conhecimento geral que a senhorita Lúcia da Silva soube tecer uma rede de simpatias, especialmente com suas filhas, para ganhar seu favor. Não é coincidência que, depois de ser rejeitada por outro fazendeiro, o senhor saberá qual, agora tenha encontrado refúgio em sua casa e em sua atenção. O que para você parece ternura, para outros é manipulação. Uma mulher que chega sem nome, sem dote e com histórias pela metade, raramente o faz sem um propósito. Fica a seu critério decidir o que fazer com esta advertência. Atenciosamente, uma amiga da verdade. Bruno leu a carta em silêncio uma vez, depois outra. Não franziu a testa, não levantou a voz, mas seu coração batia forte, não por dúvida, mas por raiva. Não era o conteúdo o que o feria, era a covardia, o veneno escondido atrás de uma falsa cortesia e, mais ainda, a certeza de que naquele povoado as palavras mal intencionadas corriam mais rápido que os cavalos. Foi então quando Josefina, que havia entrado no escritório procurando um caderno, parou ao ver o envelope sobre a mesa. Pegou-o, olhou-o, e seus olhos se arregalaram com surpresa. Essa letra, murmurou, é da senhora Teresa. Eu mesma a vi escrever cartas com mamãe. Sempre faz essa curva no G e essa mancha de tinta nas vírgulas. É dela, tenho certeza. Bruno não perguntou como ela sabia, bastou ver sua convicção, e naquele momento tomou uma decisão. Mande chamar a todos, os trabalhadores, Dona Teresa, os vereadores, os vizinhos. Esta noite, aqui. Para quê? Perguntou Dona Brígida. Para acabar com isso de uma vez. A tempestade estourou justo quando a noite caía. A chuva batia com fúria nos janelões, e os raios iluminavam por instantes os corredores da fazenda. Ainda assim, os convocados começaram a chegar um por um, abrigando-se sob guarda-chuvas, capas e chapéus molhados. Nunca antes o salão principal havia reunido tantos rostos conhecidos e desconhecidos, e nunca antes se sentira uma tensão tão espessa no ambiente. Lúcia não sabia o que acontecia, apenas havia escutado rumores na cozinha, comentários nervosos e uma advertência de Dona Brígida que não esqueceria. Aconteça o que acontecer esta noite, mantenha a cabeça erguida. Quando entrou no salão, Bruno já estava de pé junto à lareira. Não vestia como de costume. Usava um terno preto, sóbrio, mas sem gravata. Sua mirada era firme, sua postura irrefutável. Todos guardaram silêncio ao vê-lo levantar a mão. Esta manhã, começou, recebi uma carta anônima que acusa a senhorita Lúcia da Silva de agir por interesse, de manipular minhas filhas, de fingir uma moral que não possui.
O murmúrio foi inevitável. Alguns baixaram o olhar, outros se entreolharam. A carta não tem assinatura, continuou. Mas quem a escreveu esqueceu um detalhe. Minha filha Josefina reconheceu a letra. Todos voltaram o rosto para a menina que estava ao lado de seu pai, com o rosto pálido, mas decidido. É a letra da senhora Teresa Bittencourt, disse ela. Eu mesma a vi escrever. Dona Teresa se pôs de pé de imediato, vermelha de fúria e vergonha. É uma calúnia. Uma menina não pode... Silêncio! Interrompeu Bruno sem levantar a voz, mas com uma autoridade que cortou o ar como uma faca. Você já disse o suficiente nesta casa sem ter o direito de fazê-lo. Olhou para o resto. Lúcia não tem sobrenome nobre, nem fortuna, nem história adornada, mas tem o que muitas vezes falta neste povoado: integridade. Ela cuidou das minhas filhas com devoção, dignificou esta casa com sua presença. E se alguém acredita que pode vir aqui manchar seu nome sem consequências, se engana. Caminhou em direção a ela. Seus passos eram seguros. Lúcia o olhou com incredulidade. Nunca ninguém havia dito tanto por ela. Nunca ninguém a havia defendido na frente de tantos. Aqui, na frente de todos, declaro que a respeito, a valorizo e que quem insinuar o contrário está insultando também esta casa, minha família e a mim mesmo. Lúcia quis falar, mas não pôde. Suas pernas fraquejaram e tudo ficou branco. Bruno a segurou antes que tocasse o chão. Um grito abafado percorreu o salão. As meninas correram em sua direção. Josefina lhe segurou a mão. Leonor chorava em silêncio. Bruno a ergueu nos braços e, sem dar explicações, saiu do salão entre sussurros e silêncio. A deitou em seu quarto com a colcha de sua mãe cobrindo-a até o peito. Umedecia seus lábios. Falava-lhe com palavras doces, desajeitadas, verdadeiras. Estou aqui. Tudo está bem, estou aqui. Ela despertou pouco depois, pálida, confusa. Mas ao ver seu rosto, soube que não havia sonhado. O que aconteceu? Uma tempestade e uma verdade que já não podia calar. Ela fechou os olhos, não para dormir, mas para guardar aquele momento, porque uma tempestade havia passado, e pela primeira vez em muito tempo não havia ficado sozinha sob a chuva. A fazenda San Remígio não celebrava uma festa havia muitos anos. As cortinas do salão principal estavam fechadas por tempo demais. Os candelabros empoeirados e as janelas, acostumadas ao silêncio, mal se recordavam de como era refletir a música. Mas naquele outono, quando a colheita foi generosa e as chuvas não destruíram os campos, Bruno anunciou que a tradição seria retomada. Celebrariam o baile da colheita, e não como uma reunião qualquer, mas como uma noite de luz para todos os que haviam caminhado entre sombras. A notícia se espalhou por Campos do Jordão rapidamente. Alguns não acreditaram, outros o esperavam com um entusiasmo que há anos não sentiam. Vestidos foram costurados, ternos guardados desde a juventude foram desempoeirados, lampiões a óleo foram pendurados nas ruas, e na fazenda, os preparativos começaram com semanas de antecedência. O pátio foi varrido com esmero, os muros caiados, os janelões abertos para deixar a vida entrar. Lúcia participou de cada detalhe, mas com discrição. Não perguntou se deveria comparecer, não pediu lugar, nem convite. Dedicou-se a ajudar com as meninas, a cuidar das toalhas de mesa, a organizar as flores que as mulheres do povoado enviavam como oferenda para adornar o salão. Até que, 3 dias antes do evento, Bruno se apresentou na galeria onde ela estendia os guardanapos ao sol. Já tem seu vestido? Perguntou sem preâmbulo. Ela se virou com calma. Não pensei. Você estará ao meu lado, interrompeu ele. É a única certeza que tenho. Lúcia assentiu, mas em seus olhos houve um tremor. Sabia que não bastava estar presente. Aquela noite seria uma declaração pública, um enfrentamento de olhares, uma dança entre o amor e a resistência social. E embora não temesse o julgamento, conhecia seu peso. O campo cheirava a terra nova, a milho seco, a promessa. As meninas foram as primeiras a se vestir. Josefina com um vestido azul noite que a fazia parecer mais velha, e Leonor em tom marfim com uma guirlanda de flores secas no cabelo. Lúcia em seu quarto estendeu sobre a cama o vestido que havia confeccionado em segredo. Era de linho cru, com bordados feitos à mão nos punhos e no decote, discretos, mas delicados. Não tinha joias. Apenas colocou o colar de jade.
O mesmo que Leonor lhe havia devolvido dias atrás com um beijo na bochecha. Quando desceu as escadas, o burburinho se fez silêncio. Bruno a esperava ao pé do último degrau. Estava de casaca cinza escura e colete brocado discreto. Mas o que mais chamava-lhe a atenção não era sua roupa, mas seu rosto. Estava sereno, orgulhoso, quase luminoso. "Pronta?" perguntou, para caminhar ao seu lado. "Sim", respondeu ela sem baixar o olhar. Entraram no salão juntos. As luzes estavam acesas. O teto brilhava como nos velhos tempos. As mesas rodeavam a pista central coberta com cera e ramos de eucalipto. Os convidados se viraram. Alguns pararam de falar. Outros fingiram não olhar. Bruno parou no centro da pista com Lúcia pela mão. "Quero agradecer a todos por virem", disse com voz clara. "Esta noite é para celebrar o fruto da nossa terra, o trabalho de nossas mãos e a esperança que ainda se cultiva nos corações." Uma pausa. O silêncio era absoluto. "E quero fazê-lo com a mulher que me devolveu a alma." Girou para ela. "Lúcia da Silva não é uma convidada. É minha prometida." Um murmúrio cruzou a sala como um vento gelado. Algumas taças tremeram. Outras mãos se tensionaram sobre os leques. Mas ninguém se atreveu a falar. Dona Teresa, ao fundo, com um vestido de renda preta e um broche que já não brilhava tanto, levou o leque ao rosto como se contivesse um grito. As esposas baixaram o olhar, umas por vergonha, outras por resignação. As meninas quebraram o feitiço. "Dança com a gente", pediu Leonor, puxando Lúcia. "Uma volta", acrescentou Josefina sem sorrir, mas com os olhos brilhantes. Ela se inclinou, pegou ambas as mãos e as fez girar em um pequeno círculo. O laço do cabelo de Leonor voou no ar. Josefina riu pela primeira vez naquela noite. Então Bruno a tomou pela mão. "Concede-me esta valsa?" Ela assentiu, sem palavras. Ele a conduziu ao centro. O músico levantou o arco do violino e o primeiro acorde encheu o ambiente como uma carícia de tempo parado. Bruno pousou sua mão na cintura dela. Ela apoiou a sua no ombro dele. Os olhares se cruzaram. Nenhuma palavra. Apenas aquela certeza invisível que nasce quando duas almas se reconhecem em meio ao ruído e começaram a girar. Lúcia não sabia se seus pés tocavam o chão. A música os envolvia, e o mundo, com seus preconceitos, rumores, passados, ficava de fora. Só restavam eles e o eco de uma valsa que não precisava de aprovação. Quando a última nota caiu como uma folha no outono, ninguém aplaudiu. Mas ninguém se atreveu a olhar com desprezo, porque havia uma força naquela cena que não se podia negar. Bruno inclinou a cabeça, ela também, e saíram do centro de mãos dadas, deixando para trás um silêncio carregado de verdades. Naquela noite, entre luzes e música, entre olhares e murmúrios contidos, a fazenda San Remígio voltou a ser o que um dia foi. Um lugar onde o amor não pedia permissão para florescer. O amanhecer do dia do casamento não trouxe campainhas nem alvoroço. Não houve desfile de carruagens nem gritos de crianças correndo pelos caminhos. Apenas um céu de um azul profundo, como de vidro limpo, e uma brisa suave que fazia dançar as folhas de jacarandá já abertas, como se soubessem que aquele dia deveria ser diferente. Na fazenda San Remígio, o silêncio era quase cerimonial. Os peões se moviam com cuidado, as criadas falavam em sussurros e Dona Brígida percorria os corredores como quem vela um segredo que está a ponto de se revelar. As meninas, vestidas de branco com fitas azul claro, haviam despertado antes da alvorada, emocionadas, embora contidas, como se entendessem que o que estava por ocorrer não era apenas uma cerimônia, mas um limiar. Lúcia permanecia em seu quarto sentada em frente ao espelho antigo, que refletia mais alma do que figura. Vestia um traje de marfim que ela mesma havia costurado nas últimas semanas, fio por fio, como se cada ponto segurasse o tremor de seu peito. O decote era simples, reto, com bordados florais no contorno, e as mangas longas caíam com suavidade sobre seus pulsos. Seu cabelo, preso com pequenas flores brancas, deixava à mostra o perfil de uma mulher que já não era a mesma que havia descido do trem meses atrás. Sobre a cama, dobrada com cuidado, repousava a colcha de sua mãe. Lúcia se levantou, tocou-a com ternura e depois a guardou no baú. Não a precisava naquela manhã. Aquela colcha a havia coberto na espera, na tristeza, na dúvida. Hoje caminhava sem cobertores,
apenas com sua pele e seu nome. O chamado de Brígida foi breve. A capela está pronta. As pernas lhe tremeram apenas, mas o passo foi firme. Desceu as escadas enquanto os empregados detinham seus afazeres por um momento. Ninguém aplaudia, ninguém falava, apenas olhavam, não com julgamento, mas com algo mais profundo, como se reconhecessem nela algo que ia além do vestido. Ao sair para o corredor principal, o sol já banhava o caminho que unia a casa à pequena capela de pedra clara. O caminho, ladeado por dálias e jacarandás em flor, parecia uma costura entre o passado e o presente. Bruno a esperava a meio caminho de pé, com o rosto sereno, vestido com uma casaca escura, o cabelo penteado com sobriedade e uma flor branca na lapela. Não se moveu até que ela estivesse à sua frente. Então a olhou, e esse foi seu cumprimento. Lúcia ergueu os olhos. Não havia lágrimas. Não ainda, mas sim uma pergunta. Tem certeza? Bruno não sorriu. Não precisava. Não busco substituir ninguém, respondeu, tomando sua mão com delicadeza. Só encontrar um nós. Ela fechou os olhos um instante e, quando os abriu, o mundo parecia diferente. Não mais seguro, mas sim mais verdadeiro. Assentiu, e uma lágrima desceu sem fazer barulho por sua bochecha. Bruno não a limpou. Deixou-a cair porque aquela lágrima não era de dor, era de entrega. Caminharam juntos os últimos passos até a porta da capela. Dentro, a luz entrava pelas pequenas janelas de vitral com cores tênues. Não havia tapete, apenas o eco de seus passos sobre o chão de pedra. Os convidados eram poucos, mas significativos. Os trabalhadores da fazenda, as comadres do povoado, alguns vereadores, Dona Brígida ao fundo, as meninas nos primeiros bancos com flores nas mãos. Quando entraram, todos se puseram de pé, não por protocolo, mas por respeito. E talvez, pela primeira vez, por admiração. Josefina olhava fixamente para seu pai. Leonor, com as mãos apertadas sobre o buquê, sorria sem soltar palavra. O sacerdote, homem mais velho e de voz grave, os recebeu com uma bênção sem solenidade excessiva. A cerimônia foi breve, simples, sem cânticos, sem luxos, apenas palavras que tocavam como a chuva fina, discretas, constantes, necessárias. Bruno falou primeiro. Prometo amá-la sem pressa, sem exigências, respeitá-la em seus silêncios, compartilhar o que não se pode dizer e honrar seu nome, que não é o meu, mas que hoje escolho como próprio. Lúcia tremeu, mas não recuou. Respirou fundo e falou com voz clara. Não sou condessa, não tenho brasão nem linhagem, mas aprendi a ser mulher de terra, de fogo e de verdade. Prometo cuidá-lo sem adornos, querê-lo sem medir e ficar sem condições. Um murmúrio leve, emocionado, percorreu a capela. O sacerdote pronunciou a bênção final, e as meninas foram as primeiras a lançar pétalas brancas no ar. O casal não se beijou, não era preciso. O olhar que compartilharam bastava para selar o pacto. Quando saíram, o sol caía de lado, cobrindo tudo com uma luz dourada que parecia abençoar sem palavras. Lá fora, os árvores balançavam como testemunhas, e as flores caíam dos jacarandás como chuva suave. Os empregados romperam o silêncio com tímidos aplausos. As mulheres do povoado choravam em silêncio e, em meio a tudo, Dona Teresa, do fundo do caminho, olhava sem expressão. Seu leque, sempre firme, pendia inerte de seu pulso. Pela primeira vez não tinha palavras. Bruno e Lúcia caminharam para a fazenda com as meninas aos lados. Um dos peões estendeu a mão para ajudá-los a atravessar o riacho. Lúcia não precisou. Atravessou com passo firme, levantando a barra de seu vestido sem perder a graça. Bruno a olhou, e em seu rosto havia algo que não se podia nomear. Algo entre orgulho, ternura e descanso. Porque, finalmente, o nome que não se apaga não era um sobrenome. Era um destino compartilhado. Era uma história reconstruída. Era ela, era ele, e era tudo o que haviam conseguido sem pedir permissão ao mundo. E enquanto os jacarandás continuavam a deixar cair sua floração silenciosa sobre os ombros dos recém-casados, a fazenda San Remígio finalmente respirou completa, como quem sabe que o inverno ficou para trás. 5 anos se passaram desde aquele dia em que a fazenda San Remígio floresceu sob os árvores em flor. Desde então, o campo conheceu novas colheitas.
A chuva voltou a encharcar os sulcos, e o vento continua a trazer consigo os ecos de uma história que não murcha. O tempo, como sempre, seguiu seu curso, mas há coisas que nem o calendário pode apagar. No corredor central da casa, onde antes habitava o silêncio, agora se ouve o galope de uns pés diminutos. Mateus, o filho caçula de Lúcia e Bruno, tem apenas 4 anos e corre como se o mundo lhe pertencesse. Seu cabelo escuro e rebelde lhe dá o aspecto de um pequeno furacão, mas seu olhar, profundo, claro, intenso, é idêntico ao de sua mãe quando chegou a esta terra sem promessas. Bruno, com algumas mechas grisalhas novas nas têmporas, senta-se nas tardes sob o jacarandá mais velho, aquele que testemunhou seu renascimento. Tem os olhos mais suaves e o andar mais lento, mas quando segura a mão de Lúcia, continua a fazê-lo com a mesma devoção do primeiro dia. Já não precisa de palavras para nomeá-la. A chama com os gestos, com a presença, com o respeito intacto que só se ganha com os anos vividos de verdade. Leonor se tornou uma jovem alegre que canta na cozinha e borda sem obrigação. Gosta de ler romances e brincar com seu irmãozinho entre os pomares. Josefina, em contrapartida, conservou aquela seriedade silenciosa que a caracteriza, mas seu coração se tornou menos rígido. Agora ensina as crianças do povoado a ler e escrever, e sonha em abrir uma escola própria algum dia. Lúcia continua assando pão, não porque precise, mas porque sabe que o aroma do pão recém-assado ainda pode curar tristezas. Toda sexta-feira à tarde leva uma cesta à praça onde as jovens lhe perguntam sobre receitas, sobre teares e, também com mais timidez, sobre o amor. Ela não se gaba, apenas sorri com ternura e lhes diz que o amor não se encontra, se cultiva. No povoado, as coisas também mudaram, não completamente. Ainda há quem cochiche pelos cantos. Ainda há quem acredite que as linhagens são o único que dá valor a um nome. Mas ninguém se atreve a olhar com desprezo para Lúcia, porque a história se impôs ao costume. E a dignidade, aquela que ela sustentou desde o primeiro dia, deixou marcas que o tempo não pode apagar. Dona Teresa, em contrapartida, não voltou a sorrir. Desde aquela noite em que Bruno leu sua traição diante de todos, seu lugar na sociedade desmoronou lentamente. Já não organiza lanches nem recebe comadres em seu salão. Vive em uma casa grande, mas vazia, rodeada de retratos que já ninguém olha. Paga caro o preço de uma língua afiada que não soube quando calar, porque há palavras que, quando lançadas com veneno, acabam por envenenar quem as pronuncia. E a fazenda, a fazenda, San Remígio é agora mais que uma propriedade. É um lugar onde a terra se trabalha com respeito, onde as risadas soam mais forte que as rezas mudas e onde cada jacarandá que floresce lembra que o belo pode nascer do quebrado. Uma tarde, Mateus encontrou uma flor caída junto ao tronco do árvore mais velho. Levou-a à sua mãe com os olhos cheios de emoção. Mamãe, disse, esta flor é sua. Lúcia se abaixou, pegou-a com delicadeza e o olhou como quem entende que a vida se renova nos gestos mais simples. Não, meu amor, essa flor é de todos os que sabem esperar. E o abraçou forte, como se abraçasse também a mulher que foi, a que já não existe, e a que ainda caminha ao seu lado a cada dia. Porque embora o tempo passe e os dias mudem, há histórias que não terminam, apenas se transformam em raízes. E sob a sombra do jacarandá, onde tudo começou, uma família continua crescendo, não com títulos, não com brasões, mas com verdade e com amor que soube resistir. Lúcia não foi uma heroína de contos. Foi uma mulher comum, de mãos trabalhadas e alma silenciosa, que chegou a um lugar que não a esperava e o transformou. Não com escândalos, não com títulos, mas com sua força, sua ternura e sua dignidade intacta. Esta história nos lembra que não se precisa de um sobrenome para merecer respeito nem riqueza para inspirar amor, que às vezes o maior ato de valentia é ficar de pé quando outros esperam que você caia, e que a vida nem sempre recompensa rápido, mas nunca esquece quem semeia com verdade. Talvez você também, como Lúcia, já tenha sentido alguma vez que não se encaixa, que o mundo a olha sem ver, que seus silêncios pesam mais que suas palavras. Mas lembre-se disto: as flores mais belas crescem depois das chuvas mais longas, e os amores verdadeiros, aqueles que perduram, não são perfeitos, são os que resistem juntos à tormenta.
Se esta história tocou seu coração, conte-nos nos comentários. Que parte te comoveu mais? Com que personagem você se sentiu mais identificada? E se você chegou até o final, até este último suspiro da narração, escreva a palavra jacarandá nos comentários. Assim saberemos que você faz parte de quem valoriza o profundo, o autêntico, o que deixa a marca. Te convido a descobrir outras histórias igualmente comoventes que estou deixando nas telas finais. São relatos que também falam de amor, de superação e dessa luz que nunca se apaga quando nasce da alma. Obrigado por me acompanhar até o final e lembre-se, onde outros veem ruína, você pode semear esperança.